Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com paz, com saúde e também que estejam todos dispostos a fazer aquilo que é bom, né? Aquilo que é bom, que é verdadeiro, a gente tem que estar sempre fazendo e aquilo que é ruim a gente não faz, a gente deixa pra lá, mesmo que a pessoa mereça, né? Mas a gente não vai estar mexendo com coisas que não é bom, principalmente nesses tempos. Tudo bem? Então vamos lá à proposta da atividade dessa semana que está relacionado à concordância verbal. Então, gente, preste bastante atenção na atividade para que vocês consigam desenvolver a atividade sem dificuldades, sem muitos sem muitos não sei, né? Assim? Então bora lá. Concordância verbal. O que é isso, professor? Vamos lá. Concordância verbal, conforme a gente já viu em aulas anteriores, é a concordância do verbo com o sujeito. Presta atenção aqui, ó. Minha amiga pegou o lápis. Beleza. Aí a gente já estudou nas aulas anteriores aí. Como identificar o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação, tá? Que pratica a ação. Então a gente localiza o verbo. Quem é o verbo? Qual é o verbo dessa oração? Se você não souber, eu volto a falar sobre a regra que a gente passou na aula anterior. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai perguntar, essa sentença está no passado, no presente ou no futuro? Professor, eu acho que ela está no passado. Qual palavra garante que ela está no passado? Pegou. Então, pegou é o verbo. Tá? Essa concordância desse verbo será feita com o sujeito. Quem é o sujeito? Quem foi que pegou o lápis? Minha amiga. Tá? Minha amiga é o sujeito, pegou o lápis. Os dois estão em concordância, estão concordando um com o outro. Tudo bem? O primeiro, minha amiga, está no singular. O segundo, o verbo, também está no singular. Professor, quer dizer que eu posso colocar essa frase aqui embaixo, essa mesma oração no plural, tipo minhas amigas. Olha só como o verbo muda. Pegar um lápis. Eu posso colocar aqui, professor, minhas amigas pegou o lápis? Não, não na forma culta, ok? Na forma culta você não pode, de forma alguma. Aquela que você fala, que você escreve, não é interessante que você faça isso. É interessante que você faça a concordância. Minhas amigas é mais de uma, está no plural. Pegaram está no plural, o verbo está no plural. Então nós estamos trabalhando essa concordância aí entre o verbo e o sujeito. Os dois têm que estar sempre em concordância. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural, ok? Então, expressões tipo nós, vai à festa, nós vai à festa, tá errada, ok? Nós está no plural, ou seja, mais de uma pessoa. Vai está no singular. Então, não é considerado correto. Qual seria o correto, professor? Nós vamos à festa. Tudo bem? Nós vamos à festa. É isso que nós devemos fazer. Então, pegaram aí direitinho? Essa concordância deve existir sempre entre o verbo e o sujeito. Tudo bem? Dá uma olhadinha aqui na agente da passiva, que também vai estar presente no exercício. Casa é vendida. Casa é vendida. Então, quem é que é vendida? A casa. Então, casa aqui é o sujeito. Só que tem alguns que utilizam o agente da passiva se e colocam ele na voz passiva. Então, eles colocam assim: vende-se casa. Ou vende-se uma casa. Vende-se uma casa situada na rua tal, tal. Então, observe aqui, ok? Vende-se uma casa. Nesse contexto aqui, ó, preste bastante atenção. Casa é vendida. Quem é que é vendida? A casa. Tá? E quem é o verbo aqui? É. Então, observe. Agora pegaram o vendida, transformaram em verbo, ok? E colocaram assim, vende-se uma casa, no singular.
Por que está no singular? Porque casa está também no singular. Tá? Então vamos colocar aqui. Casas são vendidas. Casas são vendidas. Nesse contexto, a gente vai colocar o seguinte. Vendem-se casas. Vendem-se casas. Porque, ó, quem é o sujeito dessa oração vendem-se casas? O sujeito é casas, ok? O sujeito é casas. Casas é o sujeito. E o verbo é vendem-se, vendem-se. Nesse contexto aqui, o verbo está concordando com o sujeito casas. Casa está no plural, vende-se está também no plural. Beleza? Então vamos para a última explicação, última regra aí. Lógico que concordância verbal é muito mais do que isso que nós estamos passando nessa aula. Isso é apenas um aperitivo aí para você responder os exercícios e também estudar um pouco mais, ok? Então vamos lá. Nós vimos aí que verbos impessoais, tipo fazer no sentido de tempo decorrido, o verbo haver no sentido de existir, que a gente trabalhou na aula passada, são orações cujo sujeito não existe. Tipo, faz um ano que fui a São Paulo. Essa expressão aqui, ó, faz um ano, essa oração. Tem sujeito? Não, não tem. Portanto, vai concordar sempre no singular. E se fosse mais de um ano? E se fosse 2 anos? Aí a gente ia dizer assim, fazem 2 anos que fui a São Paulo. Tá? Você não vai fazer isso. Você vai deixar sempre no singular. Faz 2 anos que fui a São Paulo. Faz 20 anos que fui a São Paulo. Por quê, professor? Porque o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, ok? Ele é impessoal, ou seja, não tem sujeito. Se não tem sujeito, não tem como concordar com ele, indo para o plural. Tudo bem? Então, faz um ano que fui a São Paulo. Faz 2 anos que fui a São Paulo. Faz 10 anos que fui a São Paulo e assim por diante, ok? O mesmo acontece com o verbo haver no sentido de existir, ou seja, existe, ok? Há um estudante na sala de aula. Quem é o sujeito do verbo haver? Não existe. A gente viu aí na aula anterior que o sujeito é considerado sujeito inexistente. Portanto, se nós colocarmos mais de um estudante, tipo assim, 20 estudantes na sala de aula. Há 20 estudantes na sala de aula. Eu vou colocar o verbo haver no plural? De forma alguma. Vai ficar sempre a, porque ele é impessoal, ok? Agora, se eu for colocar no lugar do verbo haver, eu for colocar um outro verbo, que é o verbo existir, aí o verbo existir, ele é pessoa, ele concorda com o sujeito. Professor, mas como assim? Mas não deveria existir. A gente sabe que não é assim que funciona, os homens colocam as regras e a gente segue, ok? Então, se você for substituir o verbo haver pelo verbo existir, agora sim, eu vou colocar ele no plural. Existem, ok? 20 alunos na sala de aula. Ele agora tem sujeito. Qual é o sujeito do verbo existir aqui? 20 alunos. E se eu colocar no singular, tipo, existe um aluno na sala de aula. Ó, existe um aluno na sala de aula, tá certo. E se eu for colocar aí, conforme a gente já viu, 20 alunos, 10 alunos, 10 estudantes na sala de aula. Como é que vai ficar, professor? Aí a gente vai mudar o verbo existir no singular para concordar com o sujeito no plural. Não é mais de um aluno? Então são 10 estudantes. 10 estudantes. Então existem 10 estudantes. O que foi que o professor fez que eu não consegui entender? Eu só troquei o verbo haver pelo verbo existir, ok? Agora, se eu for utilizar apenas o verbo haver no sentido de existir, aí não tem como. Aí a gente vai colocar ele sempre no singular, tá? Sempre no singular. Há 10 alunos na sala de aula. Agora, se eu for substituir pelo verbo existir, aí ele vai para o plural. Tudo bem? Aí nós temos ainda aí, ó. Quando o sujeito é constituído pela expressão a maioria
grande parte, a maior parte, boa parte ou mesmo parte, seguido de uma expressão no plural, a concordância se dará preferencialmente no singular. Tá? Concordando com a expressão no singular, a maioria, grande parte, a maior parte, boa parte, que são expressões no singular. Mas olha, presta atenção, também poderá concordar com a expressão no plural. Eu vou tentar explicar aqui nos exemplos para ficar melhor para vocês. Tipo, a maioria, olha aqui, tá vendo? A maioria, aí eu botei aqui, a maioria dos jogadores saiu de campo. Quem foi que saiu de campo? A maioria dos jogadores. Então, essa expressão aqui é o sujeito da nossa oração. Tudo bem? Então, saiu está concordando com que parte? Com a maioria. A maioria saiu. Mas se eu for dar ênfase aos jogadores, eu quero falar dos jogadores. Então, eu vou colocar a maioria dos jogadores saíram de campo. Ok? Saíram de campo. Na expressão grande parte dos animais saíram do curral. Então, essa expressão saíram está concordando com animais, ok? Então, nesse contexto aqui, é facultativo o uso do verbo no singular ou no plural. Ou seja, eu posso colocar saiu e também posso colocar saíram. Tá? Só lembrando para vocês, se eu coloco saiu, saiu, melhor, que a expressão mais aceita pela norma culta, porque você está concordando com a expressão a maioria. Se você colocar saiu, então nesse contexto, está concordando aqui com maioria. Está corretíssima essa frase. A maioria dos jogadores saiu de campo. Agora, se eu quero dar ênfase aos jogadores, então eu vou falar a maioria dos jogadores saíram de campo e também está correto. Por isso que é facultativo o uso deles. Tudo bem? Então, aqui embaixo nós temos a nossa atividade. Por gentileza, não esqueçam de colocar a data, não esqueçam de colocar a turma de vocês, o nome, etc. Aí nós temos aí um texto. Essa é a parte que vocês vão escrever, ok? Nós temos o texto. E nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 questões. 5 questões. Vocês vão responder e se houver qualquer dúvida, vocês vão consultar o professor pelo WhatsApp. Tudo bem? Então é isso aí. Boa semana para vocês, boa aula. Que Deus abençoe a todos.